Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente. Vamos relembrar algumas coisas sobre a ponte da Crimeia. Afinal, os russos estão dizendo que conseguiram recuperar o tráfego, que já está passando carro, já está passando trem. Será mesmo? E vamos dar mais uma olhada sobre o que causou isso. Foi mesmo o caminhão que explodiu? Tem surgido um monte de outras alternativas aí. Vamos dar uma olhada nessas coisas. Esse é o nosso vídeo do dia 9 de outubro de 2022. Essas notícias foram sugeridas por NFT de Mamaco, Willey e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nós vamos falar muito sobre a ponte da Crimeia. Mas é aquele negócio, isso já aconteceu ontem, então vamos primeiro dar uma olhada como é que está a frente de batalha, o que aconteceu além disso, né? E, infelizmente, uma coisa que aconteceu, era meio previsível isso, os russos mais uma vez responderam a uma grande derrota, atingindo infraestrutura civil em Zaporísia, né? E repara, quando eu falo infraestrutura civil, é isso daqui mesmo, são prédios que não têm nenhuma função militar. Eu estou vendo muito russo por aí dizendo, mas os ucranianos atingiram a estrutura civil da ponte da Crimeia e coisa e tal, que era uma obra civil e coisa e tal. Não, era um objetivo militar válido. A ponte era usada para abastecer tropas, ou ainda é usada para abastecer tropas militares russas na Crimeia. Então é um objetivo militar válido. Neste caso aqui, qual o objetivo de atingir um prédio de civis, né, um prédio totalmente civil no centro da cidade? É apenas o interesse de causar dor, causar destruição de civis, né? Já tem 17 pessoas mortas nesse ataque em Zaporísia, parece que foram 10 mísseis que atingiram vários pontos do centro da cidade de Zaporísia. Zaporísia é essa cidade aqui, ó. É uma cidade que fica no Oblast de Zaporísia, que teoricamente é um dos oblastes que a Rússia disse lá que naquelas eleições fajutas dela quis se juntar à Rússia, mas para você ter uma ideia, nem a capital do Oblast está controlada pela Rússia, em momento algum a Rússia chegou a estar aqui, a capital continua, como sempre esteve, na mão dos ucranianos. É uma cidade muito bonita, Zaporísia, uma cidade muito moderna, e os russos, talvez por inveja, façam esse tipo de coisa, lancem esses ataques assim totalmente sem sentido, né? Mais um ataque absurdo em infraestrutura puramente civil. Não tem nada militar perto, eles não poderiam dizer que, não, tentou atingir tal coisa, errou, atingiu o prédio. Não tem nada perto. É o centro da cidade ali, né? E pior do que isso, olha só, a televisão russa, ontem, ela fez uma reportagem, isso aqui é televisão russa, tá? A legenda está em alemão, porque é a transmissão da televisão russa, da Rússia 1, para a Alemanha, então tem legendas em alemão. Mas o que eles falam? Eles falam sobre os ucranianos atacando a cidade de Lysychansk, que está ocupada pela Rússia, né? Então estão falando que os ucranianos, olha só, estão bombardeando a própria cidade. Sabe o que eles fizeram? Usaram a imagem do próprio ataque russo a Zaporísia. Lembra? Ontem, de ontem para hoje, teve esse ataque que matou 17 pessoas. Mas antes disso, a gente já tinha falado, houve um ataque anterior, alguns dias atrás, também a Zaporísia, que também matou uma pessoa, também foi um ataque totalmente a áreas civis. Aí os russos pegaram a foto do ataque a Zaporísia e disseram que era os russos atacando Lysychansk. Ou seja, realmente uma coisa triste isso, né? Para você ver o nível de mentira que esse pessoal chega, né? Bom, vendo a linha de frente, o que teve de mudança, os ucranianos liberaram a cidade de Stelmakivka, que é aqui em Kharkiv, é essa bandeirinha azul que está aqui. Na verdade, já é em Luhansk, né? Aqui Stelmakivka, Lozova, Stelmakivka, foram duas cidades liberadas aqui nessa região, ou seja, a linha de frente continua caminhando aqui. Não está tão rápida quanto chegou até aqui, mas isso era esperado, como a gente falou. Aqui eles já estão chegando próximos de Svatov. Svatov é o próximo grande objetivo dos ucranianos aqui, porque é uma cidade ainda muito importante em termos de distribuição e logística, né, para os russos. Então, certamente, os ucranianos estão avançando aqui com uma velocidade razoável para esse tipo de empreitada, né?
O pessoal aqui está ressaltando a mesma coisa, falando que eles agora estão a menos de 15 quilômetros do perímetro de Svatov, né? Como a gente falou, está realmente perto aqui de Svatov, muito embora o mais provável é que eles primeiro tentem avançar aqui para cortar essa rota aqui, a P-66, que é a ligação entre Svatov, Kremina e Rubizhne, que justamente é onde os russos pretendem fazer a sua linha defensiva, né? Começando aqui em Troitsky até Svatov e depois até Kremina e Rubizhne, né? Certamente o objetivo ucraniano vai ser primeiro atravessar essa linha para impedir essa movimentação aqui. Qualquer outra movimentação teria que passar por Starobilsk, que é bem mais distante, daria muito mais tempo, né? Tomaria muito tempo dos russos, então certamente isso daqui é prioridade ucraniana. Antes de atacar Svatov propriamente dita, eles vão tentar avançar aqui sobre a estrada, né? Houve alguns ataques ucranianos com HIMARS na linha de frente, então isso daqui é em Donetsk, Andrivka. Andrivka foi um ataque aqui feito pelos ucranianos aqui contra posições russas aqui nessa região, né? Andrivka está aqui para baixo. Andrivka fica aqui muito próximo a Donetsk, bem aqui na cidade mesmo, é um subúrbio aqui de Donetsk, na verdade. Eu não estou encontrando aqui, mas é alguma coisa por aqui mesmo, né? Então, tá aqui, ó, Andrivka. Andrivka logo aqui embaixo. Então, mais um depósito de munição atingido pelos HIMARS. Esse aqui foi outro depósito de munição em Rola Pristan, que é na cidade, no território ocupado de Kherson. Então, era também um depósito de munição russo que foi atingido. Então, aqui Kherson, essa cidade aqui, e Rola Pristan fica logo aqui ao sul de Kherson. Então, foi onde foi atingido esse depósito de munição aqui também, né? Parece que realmente explodiu bastante coisa nesse caso. Aqui é uma visão um pouco mais detalhada do frontline lá em Kherson, né? Lembra? Aqui em Kherson, na margem direita do Dnipro, o Dnipro é esse grande rio que corta aqui o Oblast. Oblast é o estado, né? O estado de Kherson. Essa região marcada em azul aqui toda já havia sido anteriormente ocupada pelos russos, mas os ucranianos conseguiram expulsar aí nas últimas contraofensivas os russos até aqui a região de Milov e estão fazendo essa linha de defesa aqui. E esse mapa aqui justamente mostra o detalhamento dessa área, né? Então aqui você tem Dudchany, que já está nas mãos dos ucranianos completamente. Os ucranianos já ultrapassaram esse rio que tem aqui. Não é um rio muito longo, então, embora ele seja largo, ele não é muito longo, é relativamente fácil de ultrapassar. Os russos fizeram uma linha defensiva, tá vendo? Antes de Milov, né? Milov é onde as forças reagruparam, mas eles conseguiram estabelecer uma linha defensiva aqui bastante significativa nessa região. Então, os ucranianos estão tentando, a partir de David Bridge e a partir de Dudchany e também aqui pelo centro aqui, avançar sobre essa linha de defesa russa nessa região. A gente já fez alguns reportes falando que os russos estão muito preocupados com isso daqui, porque eles estão sem suprimentos, estão sem capacidade de resistir, eles temem o pior, né? Mas parece que eles conseguiram fazer uma segunda linha defensiva um pouco além aqui, embora, como a gente disse, provavelmente eles só vão conseguir parar o pessoal aqui no rio Ingulets, que fica desse lado de cá. Então vão acabar perdendo toda essa área aqui. Mas, de qualquer forma, os russos têm ainda muitas tropas nessa região aqui da margem direita do Dnipro. E lembra, são as tropas mais fortes dos russos. Foi aquele caso todo, aquele truque que os ucranianos usaram de avisar que iriam invadir Kherson, que a grande contraofensiva ucraniana seria em Kherson. Os russos mandaram todas as melhores tropas para lá e eles acabaram fazendo a contraofensiva maior, né, a principal, aqui em Kharkiv, aproveitando que os soldados aqui estavam bem rarefeitos, né? Então, embora o avanço aqui tenha sido menor em Kherson aqui, lembre-se que eles estão lutando contra os soldados russos mais bem preparados, mais capacitados, né? E de qualquer forma continuam com o problema de falta de suprimentos, porque como os ucranianos destroem sistematicamente essas pontes aqui, ou seja, sempre que os russos tentam consertar a ponte, os ucranianos vão lá e destroem a ponte novamente, os russos ficam com um problema crítico de falta de suprimentos. Não tem munição, não tem comida, não tem equipamento,
e daí é por isso que vem todo esse desespero do pessoal russo aqui, o risco que eles têm de não conseguir segurar essa linha de defesa, né? Bom, um outro ponto interessante foi que justamente boa parte dos navios da marinha russa abandonou Sevastopol e está indo para Novorossiysk, que é aqui a Crimeia, né? Eles abandonaram aqui Sevastopol e estão caminhando para esse outro porto militar aqui, Novorossiysk, que é aqui no continente. O motivo é meio óbvio, né? Agora eles vão ter dificuldade de abastecimento, vão ter dificuldade de suprimento, então os navios russos vão ser retirados daqui justamente para não pesar na logística da península da Crimeia, né? A ponte aqui agora, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, ela, mesmo que esteja passando coisa, não está passando na quantidade que normalmente passa. Então, certamente, vai ter um problema de qualquer forma para os russos aqui, né? Bom, o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra falou, evidentemente, sobre a questão da ponte, né? Sobre o ataque lá na ponte. A explosão, segundo eles, não vai interromper de forma permanente a linha de comunicação para a Crimeia. Linha de comunicação, entenda, ele está usando aqui o termo militar, quer dizer a linha que se usa não apenas para comunicação verbal, mas para também transportar munição, transportar equipamentos, transportar comida, né? Então a ponte da Crimeia é uma linha de comunicação militar russa e o ataque provavelmente não vai interromper totalmente, mas é provável que vá diminuir a capacidade dessa linha de comunicação. Ou seja, é aquilo que a gente falou também lá no caso de Kherson, né? Os ataques que os ucranianos fizeram aqui nas pontes sobre o rio de Dnipro não iriam impedir totalmente os russos de abastecer as tropas na margem direita do Dnipro, mas diminui a capacidade, diminui a quantidade de suprimentos que eles conseguem mandar, de forma que isso já é suficiente para deixar as tropas em uma situação ruim, né? Segundo o Arestovich, as tropas russas aqui na margem direita do Dnipro, que nessa altura são cerca de 20 mil russos, precisam de 4 mil toneladas diárias de suprimentos, entre comida, munição, equipamento, enfim, peças de reposição. Precisam de cerca de 4 mil toneladas diárias atravessando o rio Dnipro, e eles só conseguem mandar 1.200 a 1.300 por dia, o que fatalmente vai levando à depressão, né, a dificuldade de você manter a tropa ali. A mesma coisa tende a acontecer com a Crimeia, por mais que não seja interrompido totalmente, vai dificultar muito a transferência de itens para cá. Embora o pessoal possa usar Melitopol ainda, possa usar essa parte aqui, isso certamente vai ser algo que está nos planos dos ucranianos acabar com essa festa, né? Ele fala também um pouco sobre a questão das substituições na cúpula do exército russo, né? Como a gente falou ontem, há uma movimentação para botar o Shoigu como culpado e ele vai ser execrado e daí vai ser tirado do Ministério da Defesa e vão colocar a culpa toda nele, né? O Putin podia aproveitar, colocar a culpa toda nele e acabar com a guerra, tirar os russos todos de lá, abandonar a Crimeia e devolver tudo para os ucranianos e encerra esse assunto, né? Ele não vai fazer isso ainda, ele ainda acha que tem cartas na manga, embora não tenha. Mas enfim, o que está acontecendo é que muitas vozes começam a criticar o Putin nesse momento, justamente pelas seguidas falhas que a Rússia está apresentando lá na Ucrânia, né? A destruição da ponte de Kerch é só mais uma etapa nisso aí, uma etapa muito simbólica de fato, mas só mais um passo nisso daí, né? E embora tenham surgido boatos da troca do Shoigu e do Gerasimov ontem, na verdade o que a gente tem de certeza é que o general Sergei Surovikin assumiu o comando das operações russas na Ucrânia. Então houve também uma troca, lembra que o Darknikov tinha sido substituído por um outro cara, depois veio o Lapin, e agora substituíram de novo pelo Surovikin, que é o novo comandante do exército russo na Ucrânia, né? Uma das críticas que o pessoal fez ao Putin lá é justamente que o Putin era um grande defensor da União Soviética, né? Ele criticava muito o governo do Gorbachev, que dizia ele foi o grande culpado pela queda da União Soviética. E uma das coisas que ele criticava muito no Gorbachev era o silêncio.
quando havia uma tragédia, quando havia uma coisa crítica, quando caiu o muro de Berlim, o que Gorbachev falava? Nada, silêncio vindo de Moscou. E aí, curiosamente, o pessoal está lembrando aqui que os críticos estão usando isso contra o Putin, porque o que está acontecendo é que teve aqui aqui, ó, o Vladimir Putin, enquanto via o Império Soviético começar a cair na Alemanha Oriental, ele foi perseguido, foi assombrado pela frase Moscou está silenciosa, está em silêncio. E agora que atingiram a ponte da Crimeia, o que acontece? O Putin, ele próprio, está silencioso, né? Embora isso daqui seja uma mídia ucraniana falando, como diz aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, muita gente na própria elite russa está também apontando esse fato para o Putin, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre o que foi o dano real lá na ponte da Crimeia, né? A gente tem essa imagem aqui que dá para ver bem, a gente consegue ver que a linha que liga vindo de Moscou em direção à Crimeia, ela está totalmente caída, foi totalmente perdida. É lógico, é possível recuperar isso, sempre é possível recuperar isso, mas é trabalho para meses aqui, né? A linha que liga a Crimeia para Moscou, ela não caiu, então repara que ela está bastante danificada aqui, teve muitos danos, mas não caiu totalmente. E da mesma forma, aqui em cima você tem duas linhas férreas, né? Você pode ver que o trem que estava parado aqui, eles já tiraram todos os vagões dos dois lados do trem, ficaram apenas aqueles vagões que se incendiaram, que estão danificados, né? Mas isso é uma das linhas férreas. A outra linha férrea aparentemente continua íntegra aqui, né? Então, tem essa imagem aqui, que é uma imagem de satélite, que quando eu vi essa imagem a primeira vez, eu falei, não, peraí, olha só, tem um enorme buraco aqui, será que caiu uma das linhas férreas? Será que caiu, né? Ainda tem essa coisa branca aqui, mas na verdade isso aqui dá impressão porque essa foto de satélite é uma foto melhorada com inteligência artificial. Então é aquele negócio, não é a resolução perfeita isso daqui. Dá a impressão que também que caiu um pedaço da outra via aqui, tá vendo? Isso não é verdade. É porque essa foto de satélite dá essa impressão meio estranha mesmo. Não chegou a haver queda total aqui. A única parte que realmente caiu foi essa pista de cá, né? Então, o que você tem aqui? Certamente essas vigas que estão embaixo do trem aqui, a parte que pegou fogo, elas certamente foram danificadas, elas certamente não estão na capacidade máxima delas, elas vão precisar ser trocadas. Isso impede que passe um outro trem aqui? Não, não impede. Mas o trem não pode ser um trem muito pesado, ele não pode exagerar no peso sobre aquilo ali, sob risco de aí sim fazer desabar essa coisa aqui, né? Essa seção aqui da ponte. E justamente os russos fizeram o primeiro teste passando um trem com 15 vagões sobre aquela região ali. Eu imagino que eles estão usando a outra pista, né? Não estão usando a pista com os vagões danificados, porque isso aqui ainda tem que tirar os vagões daqui, né? Devem ter usado a outra pista e passaram esse trem lá. Isso ainda ontem, né? Conseguiram passar o trem, não teve problema nenhum. Houve dano, mas o dano não foi tão crítico assim, né? Os trilhos, no caso, costumam ser muito danificados também precisam ser trocados. Mas trocar trilho é muito rápido. O problema que você pode ter é justamente na viga de baixo, que se ela perdeu capacidade mecânica, ela pode, de fato, gerar um problema maior, né? E também ontem os russos fizeram questão de dizer que a ponte está passando carros também. Eles estão organizando comboios, tá vendo como é que eles fizeram aqui? Naquela região que estava muito danificada, eles botaram aqui um guardrail de plástico ali, só para avisar, para não chegar próximo à beirada. E dá para ver que o trem ainda está aqui, ó, ainda está preso ali, os vagões que pegaram fogo ainda estão ali. Então aquele trem só pode ter passado pela outra linha, essa linha ainda não foi recuperada. E estão passando os carros aqui, né? Agora, esse vídeo aqui é de hoje cedo e mostra justamente alguém passando por isso daí, passando por esse trechinho, e eles estão neste momento lá tentando tirar os vagões que estão presos ali em cima. Então ainda estão com essa coisa. Dá para ver um barco ali, certamente o barco está fazendo algum tipo de avaliação para
verificar como é que vão fazer para reconstruir esse caminho, mas mostra exatamente isso que o pessoal está falando. A ponte está aberta. Repara que nesse caso aqui, eles estão indo da Rússia para a Crimeia. Então, muito provavelmente, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aquela operação do tipo inverter o caminho, né? Uma hora abre no sentido Crimeia para a Rússia, outra hora abre do sentido Rússia para a Crimeia. Agora, o ponto todo... Aí, estão tentando tirar o trem lá em cima, estão justamente fazendo a operação agora para desocupar aquela parte lá em cima da ponte, né? Veja, então a conclusão final disso tá passando trem? Tá. Tá passando carro? Tá. Agora, isso aqui quer dizer que a ponte está 100%? Olha só, os russos conseguiram, não teve nada, não foi problema nenhum. Evidentemente que não. Vocês repararam que só passa carro? Por quê? Porque o próprio segmento da pista que está ali também foi danificado, também sofreu danos na explosão. Então eles sabem que uma ponte dessa ela é calculada para uma determinada carga. Passar um carro de passeio não vai fazer diferença. É o que eu falei também na época da ponte de Antonivka, lá próximo a Kherson, né? Os ucranianos fizeram um monte de furo. Ah, aquilo ali impede um carro de passar? Não, os russos botam uma chapa de metal ali, o carro passa por cima. Porque a ponte ela foi desenhada para uma capacidade de carga muito maior do que um carro de passeio. Aí, mesmo ela danificada, o carro de passeio consegue passar por ali. É o mesmo caso aqui. O que eles não podem fazer aqui? Se tentarem passar caminhões muito pesados, caminhões com tanques e tropas militares, eles não vão conseguir passar. Então, está prejudicado do mesmo jeito, né? O objetivo desses ataques a essas infraestruturas de logística nunca é zerar a comunicação. Isso é impossível. Sempre vão dar um jeito de passar alguma coisa, mas certamente está muito prejudicada. E o mesmo vale para o trem, né, a linha férrea aqui, porque embora eles possam consertar os trilhos e coisa e tal, essa viga aqui embaixo que sofreu o calor durante o incêndio aqui, ela certamente sofreu perda de capacidade mecânica. Então não podem usar trens muito pesados com carga muito grande, que corre o risco disso daqui tudo acabar desabando, causando uma tragédia ainda maior, né? Ou seja, embora esteja passando trem, embora esteja passando carros, não é a mesma coisa, não é a mesma ponte. E o fato disso é que eles já começaram a operar ontem mesmo o ferryboat. De novo, é outro problema que a gente levantou, havia uma grande quantidade de ferryboats antes ali naquele ponto, porque era a única comunicação que havia entre a Crimeia e a Rússia depois da invasão russa da Crimeia em 2014, né, antes deles construírem a ponte. Então, eles conseguiram reativar alguns ferryboats, mas ainda é uma quantidade muito insuficiente. A prova disso é que está uma fila enorme, esses aqui são os caminhões aguardando o ferryboat para atravessar ali na região. Eles não podem atravessar pela ponte, e daí ficam nesse pátio aguardando o ferryboat. Embora já esteja operando o ferryboat, começou a operar até antes do previsto, estava previsto para começar a operar no domingo à tarde. A verdade é que já é de tarde lá na Rússia nesse momento, mas essas imagens aqui foram feitas antes, então de qualquer forma eles começaram a operar antes. E isso certamente vai causar um prejuízo nessa logística da Crimeia muito grande, né? Tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista militar. E isso daqui é a fila do pessoal tentando passar na ponte da Crimeia. Como eu falei, eles estão naquela coisa, deixa passar de um lado, depois deixa passar do outro. Então, realmente, o engarrafamento para atravessar a ponte da Crimeia está enorme. Mas, por outro lado, tem muito russo querendo abandonar a Crimeia. Muita gente está querendo sair da Crimeia justamente porque vê os problemas todos, inclusive a possibilidade da guerra chegar na Crimeia, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o que causou essa explosão, né? Como que os ucranianos fizeram isso? Porque ainda não está claro. Muita gente levantou, por exemplo, nesse outro vídeo aqui, ó, que a ponte foi levantada do suporte dela. Tá vendo o suporte aqui, ó? Aquela ponte que explodiu, ela foi levantada do suporte e jogada para o lado. Então que isso deveria ser um ataque de baixo para cima. Só que se você olha essa imagem aqui, isso aqui é o ponto, a parte de baixo daqueles trechos que caíram, né? E dá para ver que, na verdade, não tem muito dano aqui de baixo para cima, né? Não faz sentido ser algo de baixo para cima. Tudo leva a crer, então, que teria sido o caminhão mesmo. Isso pode ser por quê? Porque quando há uma explosão em cima, você tem um efeito elástico, né?
Eu sei que a gente, para as coisas naturais, nossas, o concreto, aço, essas coisas, você não consegue empurrar ele como um elástico para ele voltar, mas ele tem essa característica. Numa coisa muito forte, como o caso de uma explosão, ele teria esse efeito elástico de empurrar o negócio para baixo, e aí no retorno da força, isso talvez tenha jogado a ponte para o alto e né, feito esse tipo de dano que a gente vê aqui. Agora, muita gente apontou o seguinte, que esse tipo de coisa é difícil de fazer. Para você conseguir esse efeito que foi feito com o caminhão, a tendência, como diz aqui o Tony Spammer, que é um especialista em demolição de pontes, um caminhão teria feito um buraco na ponte e só. Né? Não teria tirado aquelas coisas todas do lugar e coisa e tal. Né? Eu não sei, né? Eu não sou especialista em explosão de ponte. Eu acho que tudo é uma questão do tamanho da bomba que você tem ali. Se a bomba realmente for grande, pode ser que tenha feito isso. Algumas pessoas lembraram que a Ucrânia tem barcos drone, né? Ou seja, barcos que guiam sozinhos e coisa e tal, então que não seria o caminhão, seria um barco debaixo da ponte. É uma possibilidade também, mas eu acho remota justamente por conta dessa visão aqui, que você não vê a explosão. Se a explosão tivesse acontecido embaixo, você teria visto essa área toda aqui machucada, digamos assim, né? Prejudicada, né? Outra coisa que eles avaliaram era o trajeto do caminhoneiro, né? Parece que o caminhoneiro não tem nada que indique ele ser ligado aos ucranianos, então é uma coisa que... Aquele negócio, pode ser que só o caminhão estava passando ali naquela hora, não teve nada a ver com a história, foi uma outra bomba, foi um outro míssil, foi outra coisa que os ucranianos usaram, né? Pelo que eles estão dizendo, continua sendo a principal linha de investigação o caminhão, mas já tem gente falando a possibilidade de um míssil. Essa imagem aqui é falsa, não é verdade. Isso aqui é uma montagem que fizeram para dizer que foi um míssil, né? E não é. Isso aqui está errado. Tem umas 3 ou 4 versões disso daqui rolando pela internet aí, mas nenhuma delas é verdadeira, né? Mas essa hipótese de ser um míssil não dá para descartar. Se você olhar essa imagem aqui, ó, mas essa hipótese de ser um míssil, de ser um foguete, não dá para descartar. Você tem essa imagem aqui, eu vou chamar a atenção de uma coisa para vocês, né? Essa imagem vocês viram ontem. It is the bridge the Kremlin built. Repara como é que a explosão ela vai nesse sentido, assim, né? Ela tem um sentido. Ela não é uma explosão para o alto, ela vai no sentido do que a gente está vendo aqui, da direita para a esquerda, em direção ao trem, né? E veja, quando é uma explosão dessa, você pode dizer assim, não, porque estava ventando na hora, o vento nessa direção jogou a explosão para cima do trem. Mas na verdade, no momento de uma explosão, o vento faz muito pouca diferença, né? A impressão que dá é que foi direcionado mesmo. O que pode ter acontecido nesse caso é realmente um foguete ter sido lançado e ter atingido justamente a ponte naquele local ali, acabou pegando o caminhão também, o caminhão não tinha nada a ver com a história, foi só o míssil que chegou ali, né? E daí o pessoal está lembrando da possibilidade da Ucrânia ter sim o ATACMS, né? Que é aquele foguete mais forte, né, do HIMARS. O HIMARS, ele normalmente tem uma carga explosiva relativamente pequena, mas porque ele é um foguete menor. Normalmente são 6 foguetes GMLRS, né, que é o A-30 ou A-31, só que você pode ter o ATACMS, que o ATACMS é um só que fica no lugar desses todos aqui, e a carga dele é de 500 libras, ou cerca de 200 quilos, ou cerca de 220 quilos de explosivo. Isso é bastante coisa, 220 quilos de explosivo é bastante coisa, né? Se você considerar ainda toda a energia cinética, você teria essa explosão, e isso explicaria esse sentido da explosão em direção à linha férrea, porque a ponte o míssil estaria vindo de norte, né? Então ele estaria realmente atingindo em direção ali à linha férrea. Isso seria um movimento normal. Foi um ATACMS? Foi um míssil do HIMARS que fez isso? Não sei. Agora, se foi, os russos têm um problema. Por quê? Para os ucranianos fazerem um outro ataque desse tipo, se foi o caminhão, vai ser muito difícil, porque vão ter que arrumar um outro motorista, fazer todo o processo de novo. Os russos agora vão estar muito mais espertos nisso, vão estar olhando os caminhões com muito mais cuidado para evitar qualquer coisa. Aliás, nem está passando caminhão, como eu falei, está passando só
carro de passeio ali na ponte. Então, no final das contas, difícil eles conseguirem fazer isso num curto espaço de tempo. Agora, se eles usaram o ATACMS, não, se eles usaram o ATACMS, eles podem fazer isso com muita facilidade a qualquer momento, né? Outro efeito que teve esse tipo de coisa, como a gente já falou, foi justamente uma balançada nos poderosos da Rússia ali no alto comando do exército, né? Então, por exemplo, o pessoal do Grey Zone está falando aqui que vão alterar os principais líderes, né, do exército. No lugar devem cair o Shoigu e o Gerasimov e devem entrar um desses aqui, né, o Dilmin, Matovnikov, Yevkurov e Tsalikov. São 4 generais aí que ele considera que poderiam ser boas escolhas ali, né? Como eu falei, de concreto mesmo que a gente já tem é justamente o general Surovikin, que agora é o novo comandante das tropas na Ucrânia. Isso já foi oficialmente avisado, mas tudo circula ali a ideia de que o Gerasimov e o Shoigu vão acabar perdendo o cargo deles, vão ser considerados culpados por essa tragédia na Ucrânia, né? E daqueles 4 nomes, segundo diz o pessoal aqui, deve ser o Matovnikov substituindo o Shoigu e o Dilmin substituindo o Gerasimov. A gente não sabe ainda, tá? Vamos ver o anúncio oficial aí em breve. Aqui está a notícia também que Shoigu e Gerasimov foram provavelmente removidos dos postos no Ministério da Defesa e do comando em chefe das Forças Armadas russas, né? Então, mas isso aqui, por enquanto, a gente ainda não tem a confirmação disso daí, né? Os serviços de inteligência ucranianos anunciaram que ontem houve uma enorme quantidade de prisões na Rússia de militares, ou seja, no que caiu o Shoigu, no que caiu o Gerasimov, caiu também um monte de gente ligadas a essas figuras dentro do exército e houve um monte de prisões, talvez até do próprio Shoigu e do próprio Gerasimov, né? Se a ideia é culpar eles por esse fiasco russo na Ucrânia, certamente fariam esse tipo de coisa, né? Uma notícia curiosa saiu aqui como um discurso da OTAN dizendo que a OTAN em algum momento temia a vitória do Putin e agora está preocupada com a derrota do Putin, porque o que o Putin derrotado vai fazer, que armas ele pode recorrer. É aquela velha lógica do medo nuclear, do blefe, que a gente já falou no vídeo de ontem. O que a Ucrânia fez foi justamente pagar para ver esse blefe, porque muita gente no Ocidente está com esse medo, dizendo não, o Putin vai usar a arma nuclear e coisa e tal. E os ucranianos têm a visão de que ele não vai usar, que ele está blefando, ele sabe que se usar, aí ele perde de uma vez. Mas o pessoal da OTAN fica preocupado. O que o Putin pode fazer aí em desespero, né? O fato é que, como a gente viu, já está havendo questionamento do próprio Putin. Então é muito provável que mesmo que o Putin dê a ordem para um ataque nuclear, que o pessoal vai pensar 2 vezes antes de fazer isso daí. Ele já não é mais um líder que tenha controle absoluto sobre as Forças Armadas, né? Enfim, o Michel McFaul aqui falou um negócio, né? Pô, primeiro eles estavam preocupados, estavam dizendo que Putin é muito forte, muito popular, então o Ocidente tem que aceitar o Putin, tem que reconhecer os interesses e tem que terminar a guerra nos termos favoráveis para o Putin, porque ele está muito forte. E agora eles estão dizendo que o Putin está fraco, está próximo de ser substituído, então agora o Ocidente tem que aceitar as demandas do Putin. Pô, para com isso, né? Que lorota é essa? Não tem nada. É muito fácil para a Rússia acabar com essa guerra. É só ela tirar todos os soldados do território ucraniano, pagar as reparações devidas e pronto, acabou a guerra, não tem mais guerra nenhuma, né? Esse papo de que, não, a Ucrânia está causando um terror nuclear. Não, o que a Ucrânia está causando? A Ucrânia está se defendendo. Quem está causando terror nuclear é a Rússia, ameaçando usar esse tipo de coisa. É um blefe isso, mas que eles estão usando esse blefe, né? Uma observação que muita gente falou, parece que ontem vários canais que falavam sobre a guerra na Ucrânia foram desmonetizados, e isso gerou uma preocupação em muita gente. Será que o YouTube está desmonetizando o canal que fala a favor da Ucrânia, né? Porque realmente eles desmonetizaram os canais todos que falavam a favor da Rússia.
E eu concordo plenamente com isso, como eu já deixei claro aqui, não existe esse negócio de equivalência, de dizer que a Rússia é a mesma coisa, que tem que ver os dois lados com equilíbrio. Não, porcaria nenhuma. A Rússia é a agressora, ela invadiu a Ucrânia. A Rússia é o elemento errado. É 100% de culpa da Rússia, 0% da Ucrânia. Não tem igualdade nessa relação aí. Então achei muito certo o YouTube ferrar todos os canais que falavam a favor da Rússia. Devia fazer mais, devia cancelar todo mundo mesmo. Empresa privada, censura é quando o Estado faz, empresa privada não tem isso não. Então, só que muitos canais que falavam a favor da Ucrânia também foram desmonetizados, e algumas pessoas chegaram a achar que isso seria uma retaliação de alguma forma à Ucrânia e coisa e tal, mas o YouTube esclareceu que foi um erro, que teve um problema, teve vários vídeos, vários canais que perderam a monetização por erro interno lá do algoritmo do YouTube. Isso já foi corrigido, então não tinha nada a ver com guerra na Ucrânia. Inclusive, falar para vocês, o SafeSource ontem foi desmonetizado e agora já voltou a monetização dele, ou seja, realmente o SafeSource, vocês sabem, é o meu canal em que eu falo sobre segurança da informação e não falo nada de guerra da Ucrânia e Rússia lá, então não teria por que ter alguma coisa. No entanto, ele foi desmonetizado, porque o que mostra é que foi uma coisa meio aleatória mesmo, um erro lá do sistema deles, né? Esse canal aqui, o Ancapsu, não foi desmonetizado em ponto nenhum. Os russos estão comprando kits militares da Turquia porque não tem kit militar suficiente lá na Rússia. O curioso é isso, né? Porque eles tinham o equipamento, só que como a corrupção lá é muito grande, o pessoal acabou roubando muita coisa, agora que estão precisando, eles não têm o kit militar. E kit militar é uniforme, proteção balística, kit de primeiros socorros, esse tipo de coisa, né? Estão querendo comprar isso da Turquia. A Turquia, no primeiro momento, falou que não. Não sei se estão negociando alguma coisa agora. O Quirguistão cancelou, no último momento, um exercício militar com a Rússia, Belarus e Armênia, ou seja, dentro do contexto lá do CSTO. CSTO, para quem não sabe, é digamos, a OTAN da Rússia, né? É um conjunto de países que promete defesa mútua e coisa e tal, mas que já está totalmente desacreditado. Vários países saíram, o Cazaquistão já avisou que vai sair no dia 1º de janeiro de 2023. Então esse CSTO já está se fragmentando, até porque todo mundo já viu que a Rússia não tem condição de defender ninguém. Era uma falsa equivalência que havia entre Rússia e Estados Unidos, de dizer que a Rússia estava fazendo a proteção ali. Não tem condição nenhuma de fazer. Então haveria um exercício militar no Quirguistão, que curiosamente era chamado Irmandade Inquebrável de 2022, e a Irmandade Inquebrável acabou de quebrar porque foi cancelado o exercício militar lá no Quirguistão, né? Bom, olha só, o pessoal esquerdista lá na Rússia, inclusive, e aqui na Folha de São Paulo, querendo fazer medo, né? Dizendo que o Brasil ainda pode evitar virar uma nova Rússia, diz membro da ONG que ganhou o Nobel da Paz, né? Lembra que o Nobel da Paz foi dado para 3 organizações humanitárias que lutam contra a guerra na Ucrânia, em Belarus e na Rússia, né? E a gente falou sobre isso alguns dias atrás. Assim, os ucranianos não levaram isso muito bem pelo fato de ter sido os 3 países. Não as organizações em si, essas organizações são legítimas, né? Mas essa ideia de juntar os 3 países numa coisa só não pegou bem, né? Mas enfim, a dona de lá, que certamente não entende absolutamente nada de política brasileira, falou que direitos são facilmente retirados, mas não facilmente concedidos. E Jair Bolsonaro é feito do mesmo material que Putin ou do Lukashenko. A sociedade russa foi ensinada a se esquivar da política, correr para a esfera privada, mas os brasileiros ainda podem evitar que o país não se torne uma Rússia número 2 na América do Sul. O que mostra que ela não sabe absolutamente nada de política brasileira, não sabe o que está acontecendo aqui, está se informando pela mídia socialista brasileira. Bolsonaro foi quem protegeu os nossos direitos durante a pandemia. Queriam trancar todo mundo em casa, proibir as pessoas de trabalhar, proibir as pessoas de sair de casa. Foi ele que brigou contra o STF, contra governadores e prefeitos para garantir um mínimo de liberdade para as pessoas. Se tem alguém querendo tirar direitos, é o Lula, é a esquerda, não Bolsonaro. Bolsonaro está do lado certo. Esse pessoal estrangeiro que fica achando que sabe da política brasileira porque vê a notícia, os jornais brasileiros lá fora, cuidado, a imprensa brasileira é extremamente esquerdista.
querem muito que o Lula ganhe, estão fazendo tudo possível para o Lula ganhar. Ninguém aqui no Brasil cai nisso, a imprensa aqui está totalmente desacreditada. E o mais curioso é isso daqui, ó. O Boris Martinov, que é o chefe do Departamento de Relações Internacionais do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, ele deu uma entrevista que está confiante na vitória do Lula da Silva nas eleições do Brasil, que a Rússia espera muito fazer negócio com Lula. Olha só, eu sei que Bolsonaro se aliou ao Putin, eu critico o Bolsonaro pra caramba por isso, eu acho que ele tinha que ter feito o contrário, tinha que ter marcado essa posição em contrário, inclusive. Não ganhou nada com isso, e ao contrário, manchou a imagem dele um pouco mais. Mas, se você acha que a Rússia apoia Bolsonaro aqui, você está errado. A Rússia apoia o Lula. É o Lula que eles querem. O Lula é muito mais próximo do Putin do que Bolsonaro. Bolsonaro cagou no pau mesmo, fez merda ao se aliar ao Putin, mas Lula é muito pior que isso. Você, brasileiro, por favor, não deixe de votar Bolsonaro no dia 30, agora, no segundo turno. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.